Cheguei perto pra tirar umas fotos, já começaram a espantar a gente. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje nós vamos falar de casamentos arranjados na China. É mito? É verdade? Acontece? Ainda existe? Existem provas concretas? Por muito tempo eu acreditei que não existia mais isso na China. Mas nesse vídeo nós vamos provar que isso ainda existe e vamos ver como funciona. Tem uma novela chinesa que se chama 咱们结婚吧, Vamos Casar, que relata um problema que está acontecendo muito na China ultimamente. As mulheres, os homens estão ficando cada vez mais velhos e eles não casam. Os pais começam a ficar desesperados, começam a procurar marido, procurar esposa para os seus filhos e aí começa aquela história toda de casamento arranjado, como a gente já ouviu falar. Então essa novela conta a história de uma menina, uma mulher de 32 anos e um cara de 35, que os pais tentam juntar os dois à força, mas que o desfecho eu não vou contar. Se vocês tiverem interesse, podem assistir. Em diversos momentos na novela, mostrou eventos nas praças onde os pais aposentados, mais velhos, iam para as praças com um pedaço de papel dizendo assim: fulana de tal, idade tal, trabalha com sei lá o que, salário tal, gosta disso, gosta daquilo, é magrinha, bonitinha. Então essa era a apresentação. Às vezes levava foto, aí começava a discutir com os outros pais, marcava encontro. Dessa vez que eu fui pra China, eu me deparei exatamente com isso. Eu tava passeando no Parque Tiantan, lá em Pequim, no Parque do Templo do Céu. Quando eu olho pro lado, um monte de papel no chão. E aí eu me aproximei e vi que eram propagandas de filhos, de pessoas solteiras interessadas em procurar marido ou esposa. Cheguei perto pra tirar umas fotos, já começaram a espantar a gente, igual a gente espanta mosquito, mas eu consegui tirar uma fotinha, a outra ficou meio borrada, mas uma delas deu pra ver. Vamos zoomar aqui pra gente tentar entender o que estava escrito nesses papéis. Então nessas folhas de papel está escrito as informações básicas, assim, pra você saber se vai ser uma boa esposa, um bom marido pro seu filho ou filha, né? Só que não. No papel que tá mais pra direita, diz o seguinte: garota de Pequim, solteira, nascida em agosto de 83, então hoje ela tem 34 anos, 1,78 de altura, isso é bom, eles gostam de mulheres assim, que não são muito baixinhas, bacharelado completo e trabalha como professora de segundo grau. E claro, o contato. Nesse segundo é mais ou menos as mesmas informações. Uma garota de Pequim, solteira, nascida no ano de 89, então ela tem 28 anos, ainda dá tempo. 1,68 de altura, ainda é uma boa altura. Agora, para que os sogros precisam saber a altura da nora? Fica essa pergunta no ar, né? Será que é padrão de beleza? Mas só uma observação aqui. Na China, um dos critérios de desempate, quando todos os outros critérios são iguais, alguns deles incluem a letra da pessoa, se a letra é bonita, se a letra é feia, o peso, a altura, a fisionomia, se a pessoa é bonitinha, se a pessoa não é tão bonita. Padrão de beleza do Brasil não se aplica, padrão de beleza da China é outra coisa totalmente diferente. Então talvez seja isso, essa questão da altura. Ela tem bacharelado completo e trabalha no banco. Aí você pode se perguntar, por que tem a profissão da pessoa? Por ela serem mulher, não tem nem escrito salário. Porque quando é uma plaquinha do homem, geralmente tem um salário dele. E quanto mais alto, melhor, óbvio. Só que, logicamente, como os casamentos são arranjados, né? Não arranjados oficialmente, porque no início da década de 50 saiu uma lei matrimonial, onde dava direitos iguais para o homem e para a mulher, e acabava com essa questão do casamento arranjado. Então os pais hoje em dia tentam arranjar, tentam indicar, tentam procurar alguém, mas não que eles vão obrigar o seu filho ou filha a casar. Pode ser até por uma pressão de ter que casar, pressão de ter que ter filho para dar logo netos para os pais, mas nunca vai ser um casamento obrigatório. A noiva vai estar lá chorando e tal. Não vai ser tristeza. Agora, voltando, por que tem a profissão? Porque na China, o que importa, além do amor, claro, mas o amor hoje em dia também não parece uma coisa muito concreta para assegurar o casamento. Mais importante que o amor são as condições financeiras. Primeiramente, para o cara procurar uma esposa, ele tem que ter uma casa, apartamento, de preferência quitado. Precisa ter um carro, mas não é um carro qualquer, não é um Golzinho, um Uno. É um carro que mostra que o cara tem dinheiro, que o cara pode e que o cara tá aqui, ó. E é por isso que as profissões devem ser similares. Um médico casa com uma médica, um professor casa com uma professora.
Mesmo não sendo a mesma profissão, deve ser algo mais ou menos no mesmo nível, no mesmo estilo, para não ser uma coisa assim do cara tá aqui em cima e uma mulher tá aqui embaixo. Eu não acreditava muito nisso, até que eu perguntei para os próprios chineses: e se um médico que ganha muito dinheiro casar com uma empregada doméstica? E eles ficaram assim se perguntando, achando uma pergunta estranha, porque não existe isso. Pode até existir alguns poucos casos, raros casos, mas na China é muito importante que você case para agregar valor à sua família, para agregar valor ao que você já tem, somando, não se rebaixando. Talvez você conheça algum cara rico que casou com uma menina de uma classe bem mais baixa, mas são exceções. Os noivos com status bem diferentes um do outro acaba sendo um pouco mal visto. Existe também a idade mínima para casamento na China. No Brasil a gente nem fala nisso, né? Que a idade mínima é tão baixa, 16 anos no Brasil. Mas e na China? Na China o homem precisa ter 22 anos de idade para poder casar no papel e a mulher precisa ter 20 anos de idade para poder casar no papel. E por que isso? Para não popular demais a China. Se ao invés da mulher ter filho com 18 anos, ela pode esperar até os 30, 35, 40 anos para ter filho, em 100 anos, ao invés de nascerem 5 gerações, vão nascer 3 gerações. Então é um mecanismo para eles diminuírem a população chinesa, porque não está mais dando conta. Então essa é uma das formas que eles estão tentando resolver esse grande problema. Há um tempo atrás tinha até um papo de que ia chegar uma nova lei que, somado à idade do homem e da mulher, não poderia ser inferior a 50 anos. Então se o cara tivesse 25 anos e a mulher tivesse 20 anos, dava 45. Não dá certo, eles iam ter que esperar mais 2 anos e meio para a soma dos dois dar 50, mas eu acho que não vingou. E acabou que hoje em dia as mulheres e os homens estão querendo casar um pouco mais tarde. Então não é mais necessário obrigar uma coisa dessa, porque já está acontecendo naturalmente. Uma coisa que é proibida na China: casamento entre parentes. Eu não tô falando de irmão com irmão, tio com sobrinho, eu tô falando de primo de terceiro grau. Isso mesmo, primo de terceiro grau, que é assim, um primo bem distante. Você não pode casar com seu primo ou prima de terceiro grau, tem que ser a partir de 4º grau, que é para evitar problema nos filhos. Mas existe sim uma exceção para parentes que querem se casar. Eles têm que assinar um termo de que eles nunca terão filhos. Sim, é bem diferente daqui do Brasil. Em decorrente dessa situação toda, vários fenômenos estão acontecendo na China. Os pais cada dia querem que seus filhos casem mais cedo e os filhos cada dia querendo mais deixa pra depois que dá tempo, em questão do trabalho e da vida, né? Que hoje em dia os jovens estão querendo curtir um pouco mais antes de ter filho. Mas aí vem aquela pressão dos pais, vem aquela pressão da sociedade e nesse meio tempo eles ainda não encontraram ninguém e eles acabam aceitando um casamento arranjado. Às vezes eles conhecem o outro 1 mês, 2 meses e já casa para resolver logo esse problema. Tem até um termo específico para isso em chinês, Huan, que é casamento relâmpago, casa sim. Mas o divórcio muitas vezes também acaba sendo assim. Casamento é um tema muito amplo, é um tema com muita informação interessante, é um tema que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando, mas óbvio que a gente não vai fazer isso. Então eu vou deixar o espaço aberto para vocês fazerem perguntas, qualquer tipo de comentário, e dependendo da pergunta, quem sabe teremos um vídeo só para ela. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal, clique no sininho para ele ficar com aquelas 2 abas ali do lado para você não perder nenhum vídeo e te aguardo nos próximos. Até a próxima! 再见!